Olá, eu sou o Frank com você mais uma vez aqui na Master Academy e nesse vídeo eu vou falar para você sobre uma chance, uma oportunidade aí que você tem para facilitar muito o monitoramento do site, para fazer realmente as coisas de forma bem mais prática, usando uma ferramenta simples e poderosa, o Google Tag Manager. Talvez você já conheça a ferramenta, porque eu já mostrei ela aqui também no canal algumas vezes, porque a ferramenta está bem difundida aí hoje em dia. Mas se você ainda não conhece, comece aí pelo tagmanager.google.com, você vai criar a sua conta por lá, e para criação de conta, ele vai te chamar aí para dar o nome, né, para sua conta em geral, pode ser o nome da empresa, enfim, o que você preferir utilizar. Lembre-se de trocar o país aí de referência para o Brasil, caso você esteja então trabalhando com o Brasil, né, com o público no Brasil. Marque a opção de compartilhar os dados anonimamente com o Google e outros. Essa opção é uma opção interessante porque você participa aí da construção da base de dados para benchmarking. Quando o Google disponibiliza ferramentas nessa direção, você consegue comparar então os seus dados com dados de outros sites. Especificamente no Google Analytics existe um relatório nessa direção, onde você consegue comparar o seu site dentro do segmento. Os dados são compartilhados anonimamente, naturalmente, e aí você não tem o seu site identificado, nem você consegue identificar o site de ninguém, mas todos inseridos dentro do mesmo segmento, você consegue comparar, então, o seu site, a sua performance com outros do mesmo segmento. Em seguida, né, você pode dar o nome do container, ele dá a sugestão também de você utilizar o nome do site, então pode utilizar o nome do site e especificamente, né, se você estiver fazendo um container para monitorar o site, selecione aí o web como a sua opção para monitoramento. Ele tem a opção aqui também do AMP, mas ele não é uma opção necessária de você utilizar, mas você pode utilizar também, criar um segundo container, no caso, né? Não é múltipla escolha aqui, é uma só. Mas no segundo momento você pode criar, de fato, um container para as páginas AMP do site, né, para os AMPs aí, e aí você utiliza desse outro sentido. Também tem a opção de você fazer o monitoramento via server-side. Se for aí do seu interesse, então fica com a opção também de utilizar o monitoramento server-side. Mas eu vou falar então do monitoramento web, primeiro de todos, para monitorar o seu site. Depois que você escolhe as opções, né, clica no criar, eu já estou com o meu Tag Manager criado naturalmente. Provavelmente você vai cair na página de instalação do código, talvez você tenha que, antes, ler os termos de serviço para aceitar e aí, enfim, poder utilizar a ferramenta. Então, leia os termos de serviço, veja algumas outras condições, habilita alguma opção que eventualmente apareça e possa ser interessante, e aí você vai cair provavelmente com os códigos. Para instalação dos códigos, né, basicamente a única vez que você vai utilizar código do Google Tag Manager para o seu site. Tirando isso, depois você fica praticamente utilizando apenas a interface web da ferramenta. E o primeiro trecho de código que ele informa aqui é para você colocar, então, logo ao abrir o cabeçalho da página do HTML, né, próximo aí da tag head, preferencialmente. O segundo trecho de código, também como informado, né, próximo da abertura da tag body. De curiosidade, essas são as localizações recomendadas para cada um dos códigos. É bem interessante você se esforçar para conseguir seguir isso da melhor forma possível, mas se não for possível, qualquer ponto do HTML que os códigos estejam presentes, eles vão funcionar. Pode acontecer, estando fora de lugar, de uma regra, de alguma condição não funcionar muito bem, depois você vai acabar percebendo isso, mas por isso eu digo, de preferência, tente colocar mesmo o código nos seus respectivos aí, recomendações, né? O primeiro código próximo da abertura da tag head, o segundo código próximo da abertura da tag body no HTML. E é importante, né, colocar de forma que eles apareçam em todas as páginas do site que você quer utilizar. Então, o Google Tag Manager provavelmente todas as páginas do site. Em termos de templates, modelagens aí, geralmente você tem uma tag de cabeçalho que é replicada, é um arquivo só, replicado para o site inteiro, então basta adicionar lá, ou então a tag body, a mesma coisa, um pedaço do body que é replicado para o site todo, você adiciona uma vez nesse arquivo. Se por acaso você usa alguma plataforma, como o WordPress, ele tem plugins que já te facilitam essa ativação. Plataformas de e-commerce em geral provavelmente também vão ter lá um campo específico para ele, você só informa o código do seu Google Tag Manager, ele já toma conta de aplicar o código no site todo. Então, conforme seja os seus cenários, pode ser mais fácil, mais difícil de implementar, mas é bastante importante. O código, né, tem aqui no meio do caminho aqui, mas eu vou mostrar de forma mais prática, né? Deixa eu voltar para cá. Tem o código aqui, então, né, do Tag Manager aí, que você gerar, você vai ter o seu código, e voltando para o Workspace, que é onde a coisa toda acontece.
ele está aqui em cima também. Então, bem fácil de conseguir o código do Tag Manager a qualquer momento. Só para voltar aqui no admin rapidamente, para falar de coisas importantes, que são User Management. Né? Tem as duas opções, para o container e para a conta. Você pode ter, então, algumas pessoas diferentes trabalhando na sua conta com você, e você consegue também fazer a escolha de o que as pessoas conseguem fazer dentro do Google Tag Manager. A gente vai poder editar, a gente vai poder administrar 100%, a gente só vai poder visualizar o que está lá dentro. Então, você tem esse controle fino para que o Tag Manager, nessa função importante de monitoramento do site, não sai do controle, né? Se todo mundo pode fazer tudo, todo mundo tem acesso, eventualmente as coisas vão sair do lugar. Então, dá para ter um controle nesse sentido, mas ele tem histórico de alterações aqui no Versions. Você consegue voltar versões aí para um ponto anterior, caso alguma coisa que não deveria acontecer tenha acontecido, uma versão diferente, um monitoramento que foi para o ar não deveria ter ido, você consegue voltar aqui versão ou outras configurações. Mas, ressaltando então, que você tem User Management aqui como uma opção, né? E eu sempre dou preferência para isso versus criar uma conta genérica, né, o Gmail genérico, e compartilhar a senha com todo mundo. Você pode fazer isso também, vai dar certo, claro, mas eu particularmente não recomendo, prefiro não fazer dessa forma. Prefiro realmente que cada pessoa que venha ter acesso, faça o seu acesso com o seu próprio e-mail, a título de histórico, você vai também saber quem está alterando que tipo de coisa, quem fez tal implementação, para de repente tirar alguma dúvida. Fez uma implementação que não era para fazer, conversa com a pessoa e fala por que foi feito, qual foi a utilidade, se realmente está utilizando ainda. Então fica algo mais fácil de controlar no fim das contas. Partindo para o Workspace, então, que é onde a coisa toda vai acontecer, eu vou começar falando dos folders, porque nos folders, né, nas pastas aí, você tem o controle de criar as pastas que você quiser, mas só para dar uma ideia geral para você das coisas que eu tenho criadas aqui, para organizar um pouco de tudo que eu utilizo no Tag Manager, para dizer o quanto ele realmente facilita o monitoramento. Esse é o grande ponto em torno dele. Então, para você que acompanha o canal aqui, já viu alguns vídeos, deve ter visto já que eu falei da Adopt, né? O Adopt é a ferramenta de controle de consentimento e monitoramento do site. Então, aqui dentro tem várias coisas referentes a Adopt. Não vou entrar nesses detalhes ainda, calma aí. Coisas referentes ao nosso domínio do agência da EX, as tags de Analytics, né? Várias tags de Analytics entre Page View, Virtual Page View, eventos, bastante coisa que dá para criar diretamente aqui dentro, sem precisar ficar colocando código no site. Mais uma vez, esse é o grande detalhe. Hacks em geral para consertos do site, né? Aplicar JavaScript ou jQuery que você tenha necessidade. Caso você tenha, né, um conhecimento aí também, um pé nessa área, trabalhando com marketing, mas tem seu pé também na área aí da programação, do desenvolvimento. Eu, particularmente, tenho aí meus conhecimentos em torno de JavaScript, jQuery, e eu prefiro também fazer algumas dessas implementações diretamente pelo Tag Manager, em vez de abrir lá o painel do site, o servidor e alterar e tudo mais. Tem os dois caminhos, para mim, pelo menos, mas caso você nem tenha essa opção de fazer algumas alterações diretamente no site, você consegue utilizar o Tag Manager para isso. Crazy Egg, né, mesma ferramenta também de monitoramento de uso do site, né, uso da página do site. Tags de Facebook também facilita bastante para colocar coisas de Facebook dentro do site. Mais uma vez, sem precisar ir lá abrir o servidor, colocar código no HTML do site, direto na página e tal. Então tem algumas facilidades. Bom, várias coisas diferentes, YouTube, Wistia, Vimeo, várias coisas que eu utilizo aí, só para te dar uma ideia, a RDStation, tem bastante coisas diferentes que você consegue controlar em termos de adicionar script no site, adicionar monitoramento, sem precisar colocar a mão em código. Basta entrar no Tag Manager, criar a tag e fazer a coisa acontecer. Falando em tag, é o próximo menuzinho que eu quero mostrar, que são das tags. Eu tenho, então, um punhado de tags já criadas aí ao longo do tempo, né? 130 para ser mais preciso, para explicar um pouco também, ilustrar um pouco do quanto às vezes a gente não percebe tanto de coisa que a gente quer adicionar no site, quer fazer diferente no site, e que às vezes poderia ficar empacado, aí, enroscado num desenvolvimento antes de entrar no ar efetivamente. Mas o que eu quero mostrar aqui das tags é o botãozinho novo, né? Que é quando você cria uma nova tag, que é por onde você faz as coisas diferentes aparecerem, então, dentro do seu site, nos monitoramentos que você quer adicionar. No Tag Configuration aqui, né, a primeira quadro aí que tem, você clica nele e ele te dá vários tipos diferentes de tags. E aí é que está mais uma grande facilidade que o Tag Manager traz.
Por exemplo, né, o tradicional Google Analytics Universal, ele tem um modelo de tag feito, desenvolvido, né, para você utilizar o monitoramento do Google Analytics Universal mais facilmente. Vou selecionar aqui para mostrar que ele traz, então, opções em torno do tipo de monitoramento que você quer fazer. E aqui dentro já tem as opções. Pode fazer monitorar uma transação, um page view, um evento, mas também ligado ao social, de tempo, né, de uso do site. E opções de decorar aí, ou adicionar parâmetros do Google Analytics para formulários ou links. Especificamente, né, os mais tradicionais, evento, page view e transaction. E selecionando o page view, por exemplo, você também precisa da sua variável de Google Analytics aí, daqui a pouco eu falo de variáveis. E logo abaixo você tem os assinadores. Daqui a pouco eu falo de assinadores também. Mas pronto, salva a tag, e isso já é um caminho dado para estar lá. Estou monitorando agora o Google Analytics, usando o Google Analytics para monitorar o site. Ou preciso de um evento, seleciono aqui o evento, posso escrever, né, a categoria aí que eu quero utilizar, ação, enfim, os parâmetros complementares de um evento do Google Analytics. Aqui embaixo as regras, ou os acionadores, como são chamados em português, acho que está traduzido para acionadores, o triggering, que são as regras, então, para você fazer a tag funcionar. Né? Depois que você passa uma configuração para tag, por exemplo, de evento, você precisa dizer em qual situação esse evento vai ser acionado, ou no page view, monitorando o site todo, né? Eu quero que o page view seja acionado em todas as páginas do site. E aí tem um detalhe interessante. Voltando aqui só para mostrar outros tipos de tags, a própria tag de conversão do Google Ads, por exemplo, né? Vou selecioná-la aqui rapidamente. Quando você cria uma conversão no Google Ads, né, ele te gera alguns parâmetros. Ele gera um código completo para você copiar e colar no site. Mas ele também te gera esses parâmetros isoladamente, né? O Conversion ID, o Label, o Conversion Value, se você determinou, ou você pode escrever o valor diretamente aqui. Um Transaction ID, se você tiver, se você utilizar isso dinamicamente. E até o código da moeda, né? O BRL, o USD, enfim, o real, o dólar, qual seja a moeda aí referente a esse valor de conversão. Entre alguns outros parâmetros e configurações, mas estou trazendo para cá para dizer que não necessariamente você vai querer que a sua tag de conversão acione em todas as páginas do site, né? Que ela ative, que a conversão do Google Ads seja monitorada em todas as páginas do site. Você vai querer que ela seja monitorada em algumas páginas do site, talvez somente na página de conversão do site, se só existir uma página de conversão no site, e aí pelos acionadores é onde você controla isso. E daqui a pouco eu falo dos acionadores também. Antes disso, só para completar, dizendo que existem então os modelos prontos aqui de várias coisas Google, naturalmente, no Feature, né, no In Destaque, para você utilizar. Já tem esse padrão, né, que tem algum formato de dados que você puxa e já utiliza diretamente. E seguindo aqui para baixo, existem outras opções, antes de falar do Custom, né? Então, se você usa, né, alguma dessas ferramentas, o A/B-Test, Odometry, Edge Rolls, Pixels da Awin, ClickTail, enfim, várias coisas diferentes também estão aqui embaixo, né? Outras coisas Google. E você pode aplicar, ele vai ter um modelinho desse aí de tag pronto para usar. Se por acaso você ainda assim não encontrar, está usando alguma ferramenta diferente, ou até que não está incluída aqui, a RedStation não está, por exemplo, né? Foi uma das coisas que eu tenho configurado, Lead Loggers, algumas outras ferramentas, você pode utilizar o Custom HTML. Se você percebeu rapidamente, você não tem por aqui uma tag específica para o Facebook. Tem o campo de busca aqui em cima também, e nem como Feature, nem Custom, nem nas outras, eu tenho a opção de uma tag de Facebook. Para isso, né, para esses casos, você tem a opção do Custom HTML. Quando você escolhe esse tipo de tag, Custom HTML, ele abre para você, então, inserir algum HTML na sua página, né, onde você pretende utilizar no seu site. E você pode pegar, por exemplo, o código lá do Facebook de Page Views, colar aqui e determinar um acionador para que essa regra aí ative, então, as páginas, nos momentos em que a tag, né, que o script que você coloca em cima possa funcionar. Já também eu dou um exemplo até mesmo do próprio Facebook em cima disso. Antes de continuar, vou mostrar então, falar sobre os acionadores. Essencialmente, né, depois que você configurou uma tag aqui em cima, qual que tenha sido o tipo da tag, você pode vir aqui para os acionadores, né, clica, e ele tem um conjunto pré-produzido para você, né, já vem criado, e outras que você pode criar. Mas eu não vou mostrar por aqui não, só para facilitar a visualização deles. Então, deixa eu fechar aqui e discard. Aqui nos acionadores, então,
eu tenho aí as opções dos outros tipos de acionadores também, né? Então, a listagem completa aí de tudo que eu tenho, bastante coisa também, 163. E no botãozinho novo, você consegue visualizar, então, os tipos de acionadores, né? Clicou para criar um novo e algumas coisas diferentes que você pode utilizar como regras, então, né? Para ativar uma das suas tags. Então, tradicionalmente, né? Até antes aí das regras de consentimento da LGPD, você poderia utilizar a tag de page view para aquela regra, regra de page view, para aquela tag lá do Google Analytics, por exemplo, e a qualquer momento, né, a tag será acionada. Para trabalhar nesse exemplo especificamente, então, selecionando aqui, por exemplo, o Page View, que significa exatamente a visualização de página, o DOM Ready e o Window Loaded também são Page View, aqui isso acontece em momentos diferentes, mas basicamente uma derivação do Page View em si. O Page View é o momento que a página abre para a pessoa mesmo. O DOM Ready é o momento que o documento HTML está pronto, né, quando ele está carregado e pronto para ser usado, trabalhado. E o Window Loaded é um passo depois, ainda quando a janela está toda pronta. Por exemplo, então, Page View, né, se eu quiser usar uma regra de Page View, eu tenho tanta opção de permitir, né, que essa regra seja uma condição para todas as páginas, então qualquer página que tiver no site, eu posso usar, por exemplo, o Page View do Facebook, o Page View do Google Analytics, um pixel de remarketing lá do Google Ads, eu quero que ele seja ativado em todas as páginas. Por exemplo, posso utilizar como a regra de todas as páginas. Por outro lado, se é uma tag de conversão, né, se é a tag lá de conversão do Google Ads, por exemplo, eu quero que ele seja acionado, né, aquela tag, que ela seja acionada somente em algumas páginas. E aí aqui dentro eu posso selecionar o Some Page Views, né, então algumas visualizações de páginas, e nesse primeiro campo é onde eu tenho várias variáveis, que é esse outro elemento que tem aqui, já falo dele também, que você pode utilizar como referência para o acionador. Então, por exemplo, falando de visualização de página, né, eu tenho esse kit aqui de Page Host Name, Path e URL. Então, o nome de domínio, o caminho do domínio, né, que está sendo visualizado, ou toda a URL como uma referência. Então, por exemplo, vou usar aqui o Page Path, e aí aqui eu tenho um tipo de correspondência, igual, contém, começa com, termina com, um seletor CSS, útil para os casos de outros tipos de regras, já falo disso também. As expressões regulares, livre para você utilizar quando necessário, e as negativas, né? Não é igual, não contém e tal, negativas de todas as outras opções, além de correspondências quantitativas, né? Maior que, maior ou igual, menor que, menor ou igual, maior que, maior ou igual. Vou deixar no contém aqui brevemente para dizer que eu poderia então simplesmente configurar para um acionador para minha tag lá de conversão do Google Ads que fosse simplesmente page path contém obrigado. Então, toda vez que uma pessoa visualiza a página, que é exatamente a página / obrigado, significa que a pessoa chegou na minha página de conversão. Então, esse acionador eu aplico lá na minha regra, como regra para a minha tag do Google Ads, né, de conversão, e toda vez que essa página for visualizada, a tag de conversão ativa. Se a pessoa está navegando, está visualizando uma página que não é a página / obrigado, a tag não ativa. Tudo isso sem precisar colocar nenhum código a mais no site, porque o Tag Manager faz isso sozinho depois. Para comentar outros tipos de acionadores que você pode utilizar, então, né, além dos page views aí, você tem a opção de cliques em elementos, isso é uma coisa bem legal, pode ser somente links para diminuir a variedade de coisas clicadas, ou qualquer elemento, imagem, botão, enfim, qualquer coisa que seja clicável aí no seu site pode ser utilizado como uma regra. Como, por exemplo, né, no caso de um botão, digamos que eu vou enviar, então, vou monitorar o clique no botão de formulário, de sei lá. E esse botão pode ser, tanto posso monitorar qualquer clique ou pelos elementos de clique aqui, né, pelas variáveis de clique, classes, element, id, para você que está por dentro do HTML, é a classe que estiver escrita no botão lá, por exemplo, que eu estou usando de exemplo, né, a classe do botão, o id do botão, o elemento especificamente, né, qual elemento HTML, o target, no caso de links ou formulários, né, quando abre nova página, na mesma página e tal, target, o texto ou URL, né, para qual, no caso de formulário, só para citar que está aqui embaixo as mesmas coisas, form, class, element, id e tal, todos os mesmos elementos que tem para clique, por isso eu já estou falando de formulário. Mas aí o texto, no caso de um botão, no caso de um link, e o clique e a click URL também, no caso de ser um link ou um formulário, você tem a opção do formulário, tem o action, né, que vai jogar a pessoa para alguma página, essa URL especificamente. No caso de um link, a URL do link. Mas para dar o exemplo do texto, então,
Digamos que eu tenho lá na minha página um determinado formulário que é o solicitar orçamento. Então, toda vez, né, que o elemento clicado, né, são cliques aqui, for um clique, o elemento clicado tiver como texto solicitar orçamento, então esse meu botão aí de formulário de solicitar orçamento. E isso, para mim, pode ser um acionador de conversão lá do Google Ads, ou eu vou usar uma regra para gerar um evento no Google Analytics, que é um evento também, que poderia ser, né, um evento de envio ao formulário. Mais uma vez, tudo isso sem precisar mexer com código no site, simplesmente observando alguns elementos e coisas que você pode aplicar como regras aí, como acionadores para as tags que você cria. Ainda sobre outros tipos de acionadores, né, tem o Element Visibility, então para você que eventualmente tem um site, né, One Page Application, One Page Site, Single Page Application, enfim, depende do nome que você quer utilizar, os sites que são de uma página só, mas que ao navegar por essa página, né, rolar a página, existem diferentes seções, então cada uma dessas seções você pode tratar a visibilidade da seção como uma regra, e aí quando aquela seção está visível no viewport, né, visível na janela, no navegador, você consegue utilizar isso como uma regra. Por exemplo, para monitorar os page views lá do Analytics, né? Monitorar visitas do Analytics, as páginas diferentes que são, entre aspas, páginas, né? Visualizadas no Analytics através das diferentes seções da página que são visualizadas, no caso de uma single page application. Então, um jeito fácil de você monitorar aí, diferentes page views para o Analytics através desse elemento, dessa regra. Também, outro facilitador é o Form Submission. Então, uma página você tem um formulário, você pode utilizar então a condição, né? Digamos aqui, vou puxar o Page Pass mais uma vez, na minha determinada página do site que é pedido de orçamento. Eu tenho lá minha página no meu site, uma das páginas é o / pedido de orçamento, nessa página tem um formulário. Então, toda vez que esse formulário for enviado, essa regra será acionada. E aí eu posso utilizá-la para, mais uma vez, ativar lá a conversão do Google Ads, a conversão do Facebook Ads, ativar um evento para o Google Analytics, ativar o que eu preciso ativar quando essa condição é alcançada, né? O formulário da minha página pedido de orçamento é enviado. Também é possível combinar coisas diferentes, né? Digamos que na minha página de orçamento, por algum motivo, eu tenha dois formulários. Um formulário de pesquisa geralzão, que fica em todo o site, está lá no menu do site, todas as páginas têm um campo de busca, né, dentro do site, e aí ele também é um formulário, mas eu não quero que ele seja contado como conversão. Então eu posso vir aqui e selecionar um form text para complementar, né, e adicionar lá o meu solicitar orçamento. Então, todos os formulários que estão na página pedido de orçamento e tem o botão, né, com solicitar orçamento, quando a pessoa vai enviar o formulário, clica no botão, está escrito lá o solicitar orçamento, então eu faço isso como uma condição, como uma regra que vai fazer determinada tag ativar lá conforme eu escolho. Para falar mais um pouquinho dos tipos aí de acionadores, tipos de regras, também tem o de rolagem, visualização de vídeos do YouTube especificamente, eventos personalizados, que também tem várias aplicações para isso, que você pode utilizar um elemento próprio que você queira como uma regra. O History Change, que também é um pareado aqui do Element Visibility, no caso de sites de Single Page Application, quando você tem o hashzinho, né, o jogo da velha, alguma coisa mudando na URL do site, você consegue utilizar isso como History Change. Erros de JavaScript, que pode ser útil para você monitorar problemas no site. Toda vez que acontecer um erro, dispara um evento no Analytics e aí você descobre que teve um erro no site, consegue ver a página e tudo. Um temporizador, você consegue dar também como se fosse um set timeout, para você que manja do JavaScript, mas um tempo de controle de tempo, né, executar tal coisa depois de 30 segundos na página, enfim. E você pode criar um grupo de regras, um grupo de acionadores, que pode combinar condições diferentes, né? Clique quando o elemento está visível, né? Está no viewport, num determinado page view. Pode combinar coisas diferentes aí para ficar bem específico se você necessita de uma especificidade maior para ativação de determinadas tags. Fechando aqui, eu quero passar nas variáveis. As variáveis, o Tag Manager traz algumas criadas para você. Especificamente, né, eu comentei sobre as variáveis de clique. Ele tem as variáveis de erro, que aí ficam relacionadas aos erros JavaScript.
A variável de evento, que é tradicional também, ele usa para registrar diferentes eventos que acontecem, podem acontecer. Variável de formulário, o history, o ID do HTML, as variações aí do history state, que é a hashzinha da URL mudando, fragment também é a mesma coisa. Variáveis de página, né? Domínio, o caminho e a URL completa, ou referrer, que é uma coisa interessante, né? Você pode também aplicar a variável referrer aí em alguns elementos para descobrir, para registrar, monitorar da onde a pessoa veio, né? Esse referrer é aquele tradicional, como você vê no Google Analytics lá também, da onde a pessoa veio, né? Quando chega no seu site, tá? A listagem de referrers lá, né? Sites de referência. Então, esse aqui é a mesma coisa representada. E além disso, você pode criar então as suas próprias variáveis conforme as suas necessidades. E tem vários tipos diferentes também para mostrar rapidamente aqui. Então, HTTP Referrer, a URL, cookies, JavaScript, Data Layer Variable, que é bastante utilizado também para personalizações extras. Eventos automáticos, ou a visibilidade do elemento, mais uma vez aqui. Elementos que são constantes, né, que você não precisa mudar, mas precisa guardar o valor. Dou um exemplo disso daqui a pouquinho já. Tabelas de lookup, né, tabelas de informações, você quer, dado um valor, retornar qual outro valor respectivo, né, o par dele ali dentro. Tabelas de expressão regular e outras variáveis possíveis aí. Bom, tudo isso para dar um exemplo de uma tag, então, deixa eu puxar aqui. Aliás, antes disso, deixa eu dar um exemplo de uma variável com valor constante, por exemplo. Eu quero já tracking ID, que é o mais prático. Essa variável eu criei, né, como sendo do tipo constante, e ela serve simplesmente para guardar para mim o meu código de UA, né, do Google Analytics. Então, qual é o código do meu Google Analytics? Porque é um código que eu utilizo em algumas tags diferentes. Se eu vou falar do Google Analytics, também já tem essa informação. E no caso do Google Analytics, ele tem também a tal da variável de configurações do Google Analytics, que é o GA Base Settings. Aqui eu dei esse nome pelo menos. E aqui está aqui no o GA Tracking ID, que é exatamente, vou fechar rapidamente, essa variável, tá? Então eu criei essa variável e aí eu apliquei aqui no GA Base Settings. Para aqui em diferentes tags do Google Analytics, eu não preciso ficar lembrando toda hora, qual que é o meu código de Google Analytics, não está guardado dentro dessa variável. Onde eu aplicar essa variável, está aplicado o meu código de Google Analytics e estou satisfeito, não preciso ficar preocupado em guardar que número é esse. Bom, só para dar então um exemplo aí de uma variável também, mas outro tipo de variável, ela também é uma variável que vem toda com os campos a serem preenchidos, né? Você preenche conforme as suas necessidades. E deixa eu voltar aqui na tag para dar um exemplo da coisa completa, né? Aliás, deixa eu ir para folders, porque a minha organização está melhor dentro dos folders. Então, para mostrar aqui, pode ser, na verdade, o Analytics e o Page View. Para criar essa tag, fazer o monitoramento do site, então, com o Analytics, né? Criei lá, solicitei para criar uma tag nova, escolhi o tipo como Analytics Universal, escolhi o tipo de monitoramento como PageView, e aí aqui no Google Analytics Settings, escolhi para utilizar o GA-Base Settings, né? A variável aí de configuração do Analytics que eu acabei de mostrar ali atrás. Também tem opções diferentes que você pode utilizar, e eu ia falar do acionador, né? O acionador ou a regra. Para você que acompanhou outros vídeos aqui do canal, já viu que eu uso o Adopt como a ferramenta para ter o consentimento e poder fazer os monitoramentos. E aí essa é a regra que eu utilizo toda vez que a Adopt dispara, né, o evento, então, com o código respectivo de liberação de monitoramentos do Google Analytics. Eu configuro isso como Custom Event. Acabei de comentar que o Custom Event é uma das regras mais... que é uma regra que é bastante útil, flexível, né, que o Custom Event. É uma das regras mais flexíveis, aí, mais úteis que você tem. Então, está aqui. Toda vez que eu recebo esse evento, né, que o Tag Manager recebe esse evento, ele pode, então, ativar o Page View do Analytics. Aí eu salvo a minha regra, meu botãozinho aqui em cima, salvo a minha tag, e eu tenho ela disponível para uso. Para dar o exemplo do Facebook, que foi um dos pontos que eu comentei que não tinha, né, um padrão pronto para ele, eu posso clicar por aqui também, né, adicionar uma nova tag, ou lá na própria abinha de tags, né, no menuzinho de tags. Para dar o exemplo aqui do Facebook, que não tem o modelo padrãozinho de criação, então eu usei o Custom HTML, né. Vim aqui, selecionei Custom HTML. Esse código eu copiei e colei lá do Facebook, né? Quando você está criando lá suas coisas de Facebook.
em um determinado momento ele gera para você o script e fala cola no seu site, então eu peguei aquele script, simplesmente copiei e colei, não fiz mais nada. Aqui embaixo eu selecionei a regra respectiva também, como disse, né, uso adopt aí para pegar as permissões de monitoramento das pessoas, né, consentimento. Então essa é a minha regra toda vez que adopt, né, informa que possa monitorar os dados para o Facebook, né, ele dispara esse evento e aí eu uso isso como uma referência para ativar os page views aí do Facebook. E também posso criar os meus próprios eventos aí, meu próprio HTML, meu próprio script, como eu dizia, essa tag custom HTML, ela é o Coringa mesmo, né? Então, para o que você precisar, você pode criar aqui o script, escreve com o seu próprio jeito, se você tiver as manhas aí, e você tem, então, uma opção de utilizar diferentes mesmo tipos de monitoramento para o seu site, o que você quiser, de forma facilitada. Mais uma vez, sem precisar abrir o código do site, botar a mão lá, ou enviar para o time de desenvolvimento para que isso seja feito. Esse modelo mesmo aqui, pelo menos do FBQ em diante, tirando o ifzinho que está antes aqui, mas o FBQ o FBQ, abre aspas, track, lead e tal, isso tudo é informação que o próprio Facebook tem na sua documentação e orienta como você criar. Você consegue fazer rapidamente os diferentes tipos de conversões que o Facebook permite, né, diretamente. Aqui você está observando que está sem regra, porque eu não estou utilizando mais essa tag, mas tem outro caminho para você fazer com que uma tag não seja acionada. Nessa reticências aqui, ele tem a opção de pausar. Você pode pausar uma tag que você não precisa mais, não vai utilizar por qualquer motivo, então você pode pausar. E uma outra coisa legal, enquanto eu gravo esse vídeo, pelo menos, estamos chegando aí às vésperas da Black Friday, e a Black Friday é um exemplo de uso, pelo menos, você tem essa opção aqui de configuração para a tag funcionar em momentos agendados, e no caso você consegue determinar um período de funcionamento para a tag. Digamos que essa tag tivesse a ver com a Black Friday, eu poderia vir aqui e selecionar, então, eu quero essa tag funcionando do dia 1º de novembro até a Black Friday, dia 26. E pronto, esse vai ser o período que a tag vai funcionar. Somente o dia 1º ao dia 26, depois ela não funciona mais, independente de ter algum acionador ativado aqui, alguma regra configurada para a tag ou não. Nesse caso, também é importante prestar atenção no GMT, né, na time zone, que você escolhe aqui para não sair fora de lugar também, e o start time, né, coloca da meia-noite às 11h59, enfim, o horário que você preferir aí, precisar que a tag funcione. Deixa eu fechar sem salvar mais uma vez. Bom, e nesse processo todo, então, a grande dinâmica aqui é as tags que você tem, as opções aí de configurações pré-programadas, né? Só copia algumas informações e cola, como a do Analytics, a do Google Ads. A opção de adicionar mesmo scripts que não tenham um formato criado ali dentro das opções de tags, como do Facebook, mas você pode copiar e colar como custom HTML. E a cada alteração que você faz, 2 pontos importantes. Primeiro, o preview. Quando você habilita o preview, você visualiza sozinho a alteração que você fez. Então, se você colou alguma coisa errada, fez alguma coisa diferente, estranha, alguma coisa saiu fora do lugar, não tem problema. Só você vai ver. Habilita o preview, avalia, navega um pouco no site, vê se está funcionando como você esperava, se não quebrou nada, está tudo ok, volta para cá e aí clica no Submit, que é quando você coloca mesmo no ar as alterações que você fez. Então, também dentro do Tag Manager, tem esse controle de versionamento, né? Você tem um controle de quando as coisas começam a funcionar no site de verdade e, principalmente, pelo preview, você pode testar. Fez um negócio, deu errado, só vai dar errado para você, não vai alterar no site, não vai acontecer nada de errado para todo mundo que está acessando o seu site naquele momento. Vai lá, volta para o Tag Manager, corrige às vezes o que precisa ser feito e aí depois vem para o Submit para aí sim colocar no ar. Usou o Submit, colocou no ar para todo mundo, e aí a alteração que você fez, a configuração que você fez, passa a valer para todo mundo. E, como eu dizia, pelo Tag Manager, você viu aí nas minhas breves navegações que eu não precisei colocar nada no site para fazer uma determinada tag funcionar. A do Facebook, copiei lá do Facebook o script, colei naquela tag custom HTML, determinei lá qual a regra que ia utilizar para ativar, né, todas as páginas, ou enfim, a regra que cabia, e pronto, está funcionando. Tem uma conversão nova para configurar do Google Ads? Beleza, vou lá no Google Ads, crio o pixel de conversão, né, como costuma ser chamado, pego as informações ali de ID, de label que eu estiver utilizando, configuro na tag,
vou lá para o acionador, para a regra, crio e especifico, né, qual é a condição. É o formulário que vai ser enviado, é o clique num link específico, é a visualização de uma página, é a visualização de um elemento da página, aciona a conversão, beleza, configura isso como regra, tudo sem precisar colocar mão em código do site. E também, em alguns casos, né, em vários casos, utilizando ali só clique para cá, clica para lá, e você já consegue a configuração, consegue fazer a configuração, consegue testar e colocar para valer no site. Então, se você ainda não usa o Tag Manager, recomendo fortemente que você comece a utilizar. Ele é relativamente intuitivo, mas ele tem os seus detalhes ali, as suas condições de funcionamento que podem fazer a coisa dar mais certo ou menos certo para você. Se você precisar de uma ajuda, se inscreva no curso de Google Analytics e Tag Manager lá do Mestre Academy. Eu ensino bastante coisa lá. Como você pode ver, no meu Tag Manager está recheado de coisas, monitoramentos para YouTube, para vídeos do Istio, do Vimeo, monitoramentos aí diversos para Facebook também. Então, tem bastante coisa que você consegue fazer. E o principal, sempre precisa ficar colocando a mão em código do site para abrir página, para mandar para o time de desenvolvimento. Clica aqui, clica ali, testa, funcionou, publica no site, está tudo feito. Bom, e é isso aí. Se você curtiu o vídeo, não deixa de deixar o seu joinha aí, se inscreva no canal, comenta se ficou alguma dúvida também, tento te ajudar de alguma forma e te vejo na próxima.